dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Espero que sim. Estejam com a paz de Jesus, o amor de Maria no seu coração. E eu estou morrendo de saudade de vocês. Só que eu tenho que dar uma xingadinha, né? Por quê? Porque na semana foi uma confusão de exercícios, né? E eu não sei se vocês não assistiram a aula direito na quinta-feira, foi meio confuso. Então agora eu quero que vocês saibam bem que nós teremos uma aula na segunda e uma aula na terça e uma aula na quinta-feira, tá? E eu tô vendo assim que tem gente que ainda, não sei se estão achando muito difícil essa matéria, por a gente estar longe, né? E não poder assim esclarecer as dúvidas de vocês na hora. Talvez vocês estejam ainda um pouco confusos. Eu tenho notado que bons alunos, tem gente que acerta tudo, maravilha, parabéns. Me lembro da Ana Carolina, né? Ana Carolina acertou tudo. Mas tem gente, não estou dizendo assim, não quero falar de um aluno ou do outro, mas tem gente que ainda erra bastante. Então, por isso eu resolvi hoje dar uma revisadinha, tá, gente? Porque é importante que vocês aprendam bem essa matéria, tá? Depois, no segundo semestre, a gente não vai mais ter química, então só no ano que vem vocês vão ver essa matéria de novo e a professora vai esperar que vocês saibam, né? E vai dizer, puxa, a outra professora não ensinou nada, né? Então vamos lá. Gente, mesmo com a tabela periódica, teve gente que teve probleminhas ao responder os exercícios, né? Eu disse que iriam valer 20, mas valeram 15, tá? Para poder somar com mais 15 que nós tínhamos no primeiro exercício. Nós já estamos com uma notinha bem adiantadinha já, tá? Então tinha um exercício lá, eu vou fazer junto com vocês, tá? Eu não sei como que eu poderia voltar esse exercício para vocês corrigidos. Eu corrijo todos, mas eu não consigo enviar de volta. Vou perguntar para o Matheus se dá para mandar por e-mail corrigido, né? Porque eu vejo que a professora Carol faz assim. Então vamos lá, gente. Na tabela periódica, eu perguntei lá para vocês. Na tabela periódica atual, não a do Mendeleev, né? Os elementos são colocados em ordem crescente de número atômico. Beleza, todo mundo acertou isso aí. No segundo exercício, tem gente que fez confusão. Fileiras, quer dizer, não são bem... são fileiras horizontais. Linhas horizontais, gente, que seguem a linha do horizonte. Por favor, me puseram que tinha 18. Não, quantas são as fileiras horizontais, gente? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá a impressão que vocês nem assistem a aula, né? Alguns. São 7 fileiras horizontais, tá? Que representam o quê? As camadas ou níveis de energia. Então, o hidrogênio e hélio tem uma camada eletrônica. O lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, 2. O sódio, o magnésio, 3 camadas eletrônicas, 4, 5, 6, 7. Os lantanídeos têm 6 camadas eletrônicas e os actinídeos, 7 camadas eletrônicas. Então, não esqueçam. Como é que são chamadas as fileiras horizontais? São períodos ou séries em número de 7 que representam as camadas ou níveis de energia. Não pode esquecer isso, gente. Se eu perguntar lá, o ródio tem quantas camadas eletrônicas? Você vai contar. 1, 2, 3, até chegar no ródio. 4, 5. Tem 5 camadas eletrônicas. Está no 5º período. O lítio tem 2 camadas eletrônicas, está no 2º período. Eu achei que isso todos estivessem já com clareza na cabecinha, né? Ele diz lá, as colunas verticais. Como é que são chamadas as colunas verticais, gente? São chamadas de grupos ou famílias. Me puseram cada bobagem lá que, por favor, eu fiquei decepcionada ao ver. Por favor, ao responder o exercício, façam com atenção, tá, gente? Tem que dar uma xingadinha em vocês, porque puseram coisas lá, então não leram a apostila, não escutaram as aulas, né? Por favor, se vai responder exercício, faça com capricho, tá? Então, as fileiras horizontais, períodos ou séries. As colunas verticais, grupos ou famílias. Né? As colunas verticais são em número são 18 grupos ou famílias, que são chamados grupos ou famílias, só isso que eu coloquei lá, né? Não tinha muito o que errar lá, né? Então, os elementos dos subgrupos A são chamados de representativos,
Os do grupo B são chamados de elementos de transição externa e os lantanídeos e actinídeos, elementos de transição interna, certo? Elementos de transição interna. Aqui, para os elementos representativos, o número da família corresponde ao número de elétrons da camada de valência. Para os elementos de transição, isso não é válido. Os elementos de transição, às vezes, têm algumas configurações anômalas, diferentes daquelas que a gente faz pelo diagrama de Linus-Pauling. Mas os elementos de transição externa que estão aqui dentro, geralmente tem 1 ou 2 elétrons na camada de valência. E todos os elementos de transição interna têm 2 elétrons na camada de valência. E são todos metais, cuja tendência é doar elétrons, dar elétrons, certo? Então, eu contei para vocês, né? Eu tenho elétrons para te ofertar, pois sou metal, tenho que dar. Como é grande minha vontade de dar. Por que os metais têm tendência a doar um elétron? Porque tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, sendo que na camada anterior terão 8. E vocês sabem que a estabilidade de um átomo é alcançada com 8 elétrons na camada de valência, segundo a regra do octeto, com exceções daqueles que vão ser iguais ao hélio, como o lítio, por exemplo. Eu já vou fazer o berílio, não, o berílio sofre hibridação, é um outro caso. O lítio, por exemplo, e o bório também sofre hibridação. Então, uma coisa que vocês vão aprender lá só no 3º ano. Então, o lítio, como ele tem 3 elétrons na camada de valência, ele tem lá, vamos fazer aqui rapidinho, para que vocês lembrem. Gente, eu ainda que foram parar minhas canetinhas que estavam aqui. Andaram rolando por aí. Rolando as canetinhas, vão rolar. Onde é que estão? Meu Deus do céu. Bonito. Bem, gente, aqui, por exemplo, o lítio, ele tem 1s, 2s1. Como ele está na família 1, todos, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio, todos têm um elétron na camada de valência. E a tendência é perder esse elétron. E no caso do lítio, ele vai ficar com a configuração eletrônica igual ao do gás hélio, que é estável, com 2 elétrons na camada K. E eu não sei bem se vocês entenderam. Bem, vamos ver lá. Então, aqui os metais doam 1, 2 ou 3 elétrons. Esses metais deixam de lado, que nós vamos ver outro tipo de ligação depois. Os não metais ou ametais costumam receber elétrons para completar a sua última camada até chegar em 8. Então, os elementos da família 5A, que são da família nitrogênio, recebem, já que eles têm 5 elétrons na camada de valência, recebem 3 para ficar com 8. Os da família dos calcogênios recebem 2 elétrons para ficar com 8 e os halogênios da família 7A recebem 1 elétron, todos eles podem receber 1 elétron e ficar como os gases nobres mais próximos a eles na tabela periódica, tá? Então, nós vamos dar uma reforçadinha, tá? Nas ligações iônicas. Então, os elementos químicos, os átomos, elemento químico é uma reunião de átomos iguais, você sabe, né? Elemento químico é o conjunto de átomos que são todos iguais, pois tem o mesmo número atômico, representado pela, então, letra Z. Mas nós vamos ver aqui, queridos, que os átomos tendem a ter o quê? 8 elétrons na camada de valência ou 2 na camada K. Então, os átomos ligam-se entre si, tentando configurar 8 elétrons na última ou 2 na camada K. O que quer dizer isso?
que os átomos tendem a fazer alguma coisa para conseguir na camada de valência 2 elétrons. Então, todos os elementos da família 1A, que são os metais alcalinos, o sódio, o lítio, o sódio, o potássio, por exemplo, né? Vamos pegar o potássio aqui, que tem número atômico 19. Potássio, de número atômico 19. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Na primeira camada, 2 elétrons. Na segunda camada, 8 elétrons. Na terceira camada, 8 elétrons. Na quarta camada, 1 elétron. Então, qual é a tendência dele? Se ele tem 1 elétron na última camada e deseja ter 8, para ele é fácil se livrar desse elétron aqui, né? Ou seja, perder esse elétron aqui. Mas ele tem que dar para alguém, ele tem que transferir para outro átomo. Não vai perder e deixar o elétron aí por aí, vagando, né? Então, o que acontece aqui? Ele vai perder esse elétron para alguém, por isso ele vai ter que se ligar. Então, os átomos, para ficar estáveis, ou eles dão elétrons, como é o caso dos elementos da família 1A, como o potássio. Da família 2A, vamos pegar o estrôncio. A gente já lembra aqui das configurações eletrônicas, né? O estrôncio tem número atômico 38. Então, fazendo a configuração é como, gente? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Será que deu? Vamos ver aqui. 2 na primeira camada, eu tenho que reunir as camadas. 8 na segunda camada, na terceira, essa e essa. Então, dá 18 elétrons na terceira camada. Na quarta camada tem 8 e na última camada ele vai ter 2 elétrons. Pela configuração eletrônica, você já deve supor que o estrôncio faz o quê? Ele é da família 2A. Todos os elementos da família 2A. Bela, magrela, casou, senhor, barão. Né? Todos eles têm 2 elétrons na última camada e têm a tendência a perder esses 2 elétrons, transformando-se em íons dipositivos. Na hora que ele é bipositivo, na hora que o estrôncio perde 2 elétrons, ele adquire uma carga 2+. Inclusive, vou passar um exercício, não esqueçam que é assim que faz. Se perde um elétron, o potássio vai ficar sempre 1+, tá? Um íon, cátion monovalente. E aqui o estrôncio bivalente. Quem perde 3 fica trivalente, com carga 3+. Então, os metais tendem a doar elétrons, né? Então, lembrem-se lá daquela musiquinha, vamos lá, além de cantar, tem que interpretar. Com menos de 4, menos é quanto? 1, 2, 3, né? Com menos de 4 elétrons na camada de valência, os metais doam elétrons. Esta é sua tendência. Com 4 elétrons ou mais na referida camada, os não metais ganham elétrons, sendo ela completada. Então, a família 5A ganha 3 elétrons, família 6A ganham 2 elétrons para completar 8. E os elementos da família 7A ganham 1 elétron, que já tem 7, precisa de 1 para ficar com 8. 8 elétrons na camada de valência, configuração considerada estável, pelo menos para a grande maioria dos átomos, há exceções. Já falei isso para vocês, né? Muito bem. Então, eu quero fazer com vocês aqueles exercícios que eu mandei vocês fazerem em casa, para ver se vocês têm, ou no que vocês poderiam ter dúvidas, né, gente? Vamos ver lá. Onde é que está aquele exercício? Tá aqui que eu passei para vocês. Então, eu pedi para vocês fazerem a distribuição eletrônica, fazer a representação de Lewis e depois fazer a fórmula do composto formado. Na verdade, os compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente, todos eles, né? Sólidos cristalinos. E a maneira como nós representamos as fórmulas não é exatamente a que é na realidade, porque eles formam cristais, tá? Retículos cristalinos,
mas para efeito didático a gente faz como nós estamos fazendo aqui. Então eu pedi para vocês fazerem em casa o magnésio, fazer a configuração do magnésio, cujo número atômico é 12, e do flúor, cujo número atômico é 9. Então, a primeira coisa, gente, é vocês fazerem a configuração eletrônica. Eu não faço a configuração eletrônica porque se você olhar na tabela, que eu sei a tabela periódica meio de cor, mas se você olhar na tabela periódica, você vai olhar que o magnésio pertence à família 2A. Portanto, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2. O flúor pertence a qual família? Foram classificados Brasil e Itália em Atenas. Tem quantos elétrons na camada de valência? 7. Qual é a tendência dele? Receber 1. Né? Então, já não podendo, nem precisaria fazer a configuração eletrônica. Mas, como eu quero que vocês treinem configuração eletrônica, façam, então, do magnésio 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Assim também vocês entendem melhor o que está acontecendo. Na primeira camada do magnésio, ele tem 2 elétrons. Na segunda camada, eles têm 8. E na terceira, ele tem 2, né? É estável o magnésio? Não, porque ele quer ter 8 elétrons e tem 2. Então, qual é a tendência dele? Doar. Então, vocês vão representar aqui na representação de Lewis, que fez esse estudo das ligações químicas aqui, Kossel e Lewis, 2 caras independentemente, eles vão colocar primeiro o símbolo do metal. Primeiro tem que ir o metal, que no caso é o magnésio, né? Com os elétrons da camada de valência. Qual é a camada de valência aqui? O nível mais externo, o último nível aqui, que é o 2. Então, vou colocar em forma de bolinhas. Uma bolinha, 2 bolinhas. Isso aqui representa os elétrons da camada de valência, se não ficou bem entendido na última aula. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Onde é que eu coloquei meus pincéis? Muito bem. Agora o flúor, fazendo a configuração. 1S2, 2S2, 2P5. Então vai ficar 2 elétrons na primeira camada e 7 elétrons na camada de valência. Qual é a tendência dele? Receber um elétron, né? Então, eu vou representar o flúor com a sua símbolo, com o seu símbolo, e os elétrons da camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E aí, o que vai acontecer? O magnésio vai doar elétrons para o flúor. Então, nós temos que representar os elétrons doados através de uma flechinha assim, ó. Pronto. Então, deu 1 elétron aqui. O flúor ficou com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, já tem 8 elétrons na camada de valência. Não pode receber mais nada. Esse flúor já está estável. Recebeu um elétron, certo? Bem, agora o magnésio tem que dar mais um elétron. Então, lembra que eu até brinquei na aula passada. Vamos chamar o irmãozinho gêmeo do flúor. Né? Vamos chamar mais um flúor. Eu posso chamar quantos flúores eu quiser. Flúor. Então, o flúorzinho aqui com... Quantos elétrons tem o flúor na camada de valência? 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O magnésio, então, vai transferir ou doar o seu elétron para esse flúor aqui. O flúor ficou com 7 e tem gente que me pergunta às vezes, mas o magnésio ficou sem nada? Como que ficou sem nada, gente? Quando perde esses 2 elétrons aqui da camada de valência, ele vai ficar com 8 na anterior. Eu não estou mostrando aqui as que estão na camada antes da última, eu só estou mostrando os elétrons da última, né? Mas pode surgir essa dúvida. Então, não, claro, ele doou os 2 elétrons, ficou com 8. Ele ficou como é que eu posso dizer assim, desequilíbrio elétrico, mas ficou estável, ficou com 8 elétrons na camada de valência, e o flúor, ao receber um elétron, né, ele ficou estável também com 8 elétrons na camada de valência. Como é que eu faço a fórmula? Sempre o metal na frente, não tem mudança de posição aqui. E o flúor, tá? Quantos átomos, não confundam com elétrons, quantos átomos de magnésio eu peguei? 1.
Quantos átomos de flúor foram necessários? 2. 1, 2. Então, a fórmula fica F2, MgF2, que a gente chama de fluoreto de magnésio. Não precisa vocês saberem os nomes por enquanto. Acho que foi, não me lembro agora quem, me fugiu o nome agora, que não entendeu aquela parte de cargas. Eu não pedi para vocês e não vou pedir, mas eu acho importante vocês saberem, né? Tem gente que é bem esperto, por que então a gente não ensinar já a fazer até de outro jeito? O magnésio, o comum dele é ter carga mais 2. Ele costuma doar 2 elétrons. Todos os elementos da família 2A, metais alcalinos terrosos. O flúor costuma ter carga 1 menos. Então, sabe como que a gente pode fazer aqui? Fazer cair no pezinho, ó. 1zinho no pezinho do magnésio e o 2 no pezinho do flúor. Ó, porque o número total de cargas positivas e negativas tem que dar 0. Então, se eu multiplicar aqui 2 flúors com menos 1 vai dar menos 2. 1 magnésio vezes mais 2 vai dar 2 mais. Então, aqui a soma das cargas positivas e negativas dá 0. Mas, por enquanto, eu nem exigi isso aqui de vocês, tá? Eu quero que vocês façam esse tipo de representação de Lewis. Mas é bom já saber que o magnésio tornou-se um cátion bivalente com carga 2+, porque perdeu 2 elétrons, e o flúor, cada flúor recebeu 1 elétron, cada flúor recebeu 1. Por isso eu precisei de 2 flúors, né? Porque o magnésio aqui dá 2. Cada flúor só pode receber 1, então tem que ter 2 flúor. Dou o elétron para um e o elétron para o outro, tá? Espero que isso seja esclarecido na cabeça de vocês, tá? Vamos fazer mais um daqueles exercícios ali, para ver se alguém teve dúvida, para que essa dúvida se esclareça, para que eu possa dar outro tipo de ligação na próxima aula, tá? Outro tipo de ligação química. Eu fiquei invocada porque estavam todos os meus pincéis aqui e eles simplesmente deram uma sumida. Eu nem saí daqui. Então, vamos ver, quais são os outros elementos que eu dei lá? Tem o magnésio, o flúor, o potássio e o enxofre. O potássio tem número atômico 19 e o enxofre tem número atômico 16. Então, fazemos a configuração eletrônica, embora eu saiba aqui. Se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver... outra coisa importantíssima, gente, que a maioria me errou. Eu quero pegar de laço. Puseram como metal alcalino o hidrogênio. Gente, o hidrogênio, eu falei logo na primeira aula, não é metal, o hidrogênio é um gás, tá? Ele só é colocado aqui porque o número atômico dele é 1, mas ele não é metal alcalino. Os metais alcalinos é Li, Na, calcinha da rubinéia, coisas frescas. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Hidrogênio não pertence a família nenhuma, tá? Ele é só colocado aqui de uma maneira assim, para facilitar por ter o número atômico 1, né? Então, é estratégica aqui a colocação dele, mas ele, por favor, não vão pôr hidrogênio como metal alcalino. Se eu perguntar de novo, alguém me puser hidrogênio, eu vou ficar furiosa. Eu já sou linda, agora furiosa, então pior, né? Então, o potássio. Nós sabemos que ele pertence à família 1A, então tem um elétron na última camada e, portanto, dará um elétron. Qual é a carga que ele vai adquirir? Mais 1. Quem é bem esperto já vai fazendo isso. O enxofre. O enxofre pertence à família dos calcogênios, portanto tem 6 elétrons na última camada. Qual é a tendência dele? Receber 2 elétrons, né? Muito bem, então o potássio, vamos fazer a configuração só para a gente treinar. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, certo? Tá certo? 6, 7, 8, 9, 10, não. 3S2, vou continuar aqui. 3P6, 4S2. Olha aqui, gente, bem facinho. Olha o potássio aqui. 1, 2, 3, 4. Camada 4. Aqui é o subnível S. Quantos elétrons no subnível S? 1. Aqui o subnível S, 2. Acabou o subnível S. Aqui começa a configuração do subnível P. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Que somado com S vai dar o número total de elétrons da camada de valência. Então, na primeira camadinha, 2 elétrons. Na segunda camadinha, 8 elétrons. Na terceira camadinha, 3 com mais 6, 8. Na última camada, 2 elétrons. É o que eu falei para vocês. Opa! É 4S1, perdão.
tem um elétron na camada de valência, não está estável, ele estará estável com 8 elétrons na última camada, portanto ele tem que doar um elétron. Então eu ponho aqui potássio com um elétron na camada de valência, querendo doar esse elétron, só tem um para doar. Já o nosso amigo enxofre tem, como é que é a configuração do enxofre? Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, não passou já? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ixi, passou. Aqui é 3P4. Na primeira camada, 2 elétrons. Na segunda camada, 8 elétrons. Na terceira camada, 6 elétrons. Qual é a tendência do enxofre? Com 4 elétrons ou mais na camada de valência, os não metais ganham elétrons, sendo ela completada. E vai ganhar 2 elétrons para ficar com 8 na camada de valência. O enxofre, nós vamos colocar pela representação de Lewis, 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que o potássio vai fazer? Doar para o enxofre. Doa um elétron. Quantos elétrons o enxofre ficou? Com 7. Precisa de mais um. Esse potássio não pode dar mais, já deu o que tinha que dar. Então, o que a gente faz? Chama o irmãozinho gêmeo do potássio e o irmãozinho gêmeo do potássio dá mais um elétron para o enxofre, que agora fica com 8. Então, o enxofre ganhou 2 elétrons, portanto, fica um ânion, e o potássio, tive que pegar 2 potássios, porque cada potássio só podia dar um elétron. Qual é a fórmula do composto iônico? Quantos potássios eu peguei? Quantos átomos de potássio? 2. Quantos átomos de enxofre? Não é elétrons, é átomos. 1. Então, o sulfeto de potássio fica representado desta forma aqui. Beleza? Já vai acabar, fica representado desta forma assim. E os outros exercícios, vocês que já estão ficando bem espertos se assistirem às aulas, bem direitinho como tem que ser, vão saber que nem precisa fazer configuração eletrônica se eu tenho a minha tabela periódica, né? Então, nós temos ali a ligação entre cálcio e o oxigênio. Cálcio e oxigênio, tá? Então, vou olhar lá. Que família é o cálcio? É da família 2A. Se é da família 2A, metal alcalino terroso, quantos elétrons tem na última camada? 2. Então, eu nem preciso fazer configuração eletrônica. Eu sei que o cálcio tem na última camada 2 elétrons. E quem tem 1, 2 ou 3 elétrons costuma doar elétrons. Já o oxigênio é da família 6A, é um calcogênio. Portanto, tem 6 elétrons na última camada e a tendência é receber. Então, vamos colocar aqui o O, tá? Com os 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é que vai doar? O cálcio. Quem vai doar sempre fica por primeiro. E quem vai receber lá no fundinho. Então, o cálcio vai doar um elétron. Doou um elétron para o oxigênio. O oxigênio ficou com quantos agora? Com 7. Precisa de mais um. O cálcio também quer doar mais um. Então, não precisa chamar ninguém. Os dois se completam aqui. Não precisa chamar mais ninguém de estranho, aqui nem irmão gêmeo de ninguém. Então, qual é a fórmula que eu vou ter? Cálcio, eu só tive um átomo de cálcio. O índice, o número que eu ponho aqui chama-se índice. 1 não costuma se representar. E o O. Então, óxido de cálcio, que é a cal virgem. Aqui eu tenho a cal virgem, tá? Utilizada, então, na construção civil. É um composto iônico. Bem, ligação iônica, forma íons, é covalente não. O cálcio, se eu quisesse fazer só um pouquinho aqui, quantos elétrons ele deu? 2. Então, ele ficou com carga 2 mais. O oxigênio recebeu 2 elétrons, então fica com carga 2 menos. Quem recebe elétrons sempre fica negativo. Então, o número total de cargas positivas e negativas aqui, pronto, já ficou estabilizado, né? Então, o que é que une os elementos num composto iônico? São a atração entre as cargas opostas, que nós chamamos de atração
eletrostática, uma atração muito forte, o que faz com que todos os compostos iônicos, sem exceção, sejam sólidos na temperatura ambiente, tá? Muito bem. Gente, e mais um lá que eu fiz, eu vou fazer desse jeito, que é alumínio e enxofre. Bem facilzinho, olhando na tabela periódica. Alumínio e enxofre. O alumínio pertence a qual família na tabela periódica? Pertence à família 3A. Qual é a sua tendência? Doar 3 elétrons. Então, vou pôr aqui alumínio, como ele tem 3 elétrons, ou menos de 4 elétrons na camada de valência. Os metais doam elétrons. Esta é a sua tendência. Com 4 elétrons ou mais na referida camada, os não metais ganham elétrons, sendo ela completada com 8, né? Então, o enxofre faz parte também da família 6A dos calcogênios. Todos os calcogênios têm quantos elétrons na última camada? 6. Então, a gente vai representar os elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que vai ficar essa ligação aqui, gente? O alumínio doa um elétron para o enxofre fica com 7. O alumínio doa mais 1, o enxofre fica com 8. O enxofre diz, pra mim chega, cara, acabou, não aguento mais, tá? O enxofre não quer mais ligar. Mas o alumínio diz, mas eu preciso dar. Então ele faz o quê? Chama o irmãozinho gêmeo do enxofre, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, né? Ganha 1 do alumínio, fica com 7. Então, o alumínio ficou estável, porque já deu os 3 que ele tinha que dar. O enxofre ainda não precisa de mais 1 elétron. Então, o que a gente faz? Dessa vez, a gente chama o irmãozinho gêmeo de quem? Do alumínio, que tem 3 elétrons na última camada, porque pertence à família 3A. E se nós fizéssemos a configuração eletrônica, iríamos ver que na última camada ele tem 3 elétrons, na penúltima tem 8. Então, ele vai doar mais 1 elétron para o enxofre aqui, tá? O enxofre vai ficar com 8. Recebeu 1 desse alumínio e 1 desse alumínio. Então, o enxofre para ele chegou, mas para o alumínio ainda não. Então, o que a gente faz? Mais um enxofre. O enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recebe mais 1 elétron, 7. Mais 1 elétron, 8. Opa! O alumínio deu o que tinha que dar, o enxofre recebeu o que tinha que receber, está todo mundo na paz, está todo mundo estável. Nós podemos ter, então, a forma do sulfeto de alumínio. Alumínio, quantos alumínios eu peguei? 2. Enxofre, quantos enxofres eu peguei? 3. Então, nós temos o sulfeto de alumínio, isso aqui é o índice, que representa o número de átomos que estão presentes na fórmula. Isso que é básico da química, vocês não podem esquecer. E agora uma musiquinha para vocês saberem as propriedades dos compostos iônicos, tá? Muito importante, cai no vestibular, cai no Enem. Quais são as propriedades dos compostos iônicos? Quando o metal se liga com um outro não metal, a ligação é iônica e o composto é um sólido cristalino. Altos pontos de fusão e também de ebulição. Sou bom condutor de eletricidade quando na água fundido. Também sou duro e quebra de ferro. Tá. Essas propriedades dos compostos iônicos eu vou passar para vocês no grupo, tá? Eu vou passar aqui que você não vai demorar. Então, o que é que diz? Quando o metal se liga com outro no metal, a ligação é iônica e o composto é um sólido cristalino. Então, aqui nós temos um sólido, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Qual é a fórmula do cloreto de sódio? O sódio da família 1A dá um elétron para o cloro da família 7A, que quer receber 1. Então, a fórmula do cloreto de sódio é 1 cloro para 1 sódio. Então, nós temos aqui o cloreto de sódio, que forma os cristalzinhos, eu mostrei na aula passada para vocês, que eu deixei cristalizar, ficou bem bonitinho, né? Os cristais de cloreto de sódio. Então, aqui eu tenho o cloreto de sódio sólido.
Eu falei para vocês, quando um metal se liga com um outro não metal, a ligação é iônica e o composto é um sólido cristalino. Altos pontos de fusão, nham, 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 e também de ebulição. Só para dar um exemplo que eu já até falei na aula passada. Se você pegar o açúcar, que é a sacarose, que é glicose com frutose, e você fundir 100 graus, ela funde, já vira líquido, fica pastoso, aquele líquido. Já o sal de cozinha, que é um composto iônico, ele vai precisar cerca de 800 e tantos graus para poder fundir, para poder ficar líquido. Então, eles apresentam todos os compostos iônicos, porque essa força de atração eletrostática entre as cargas positivas e negativas é muito alta. Nós temos aqui, certo? Cargas positivas para o sódio e negativas para o cloro. Esta atração chama-se atração eletrostática extremamente forte. Faz com que eles sejam sólidos na temperatura ambiente. E vocês vão ver, sou bom condutor de eletricidade quando na água, fundido, aqui eu não vou poder fundir. Ai, que pequeno esse negócio aqui. Quero mostrar para vocês. Se eu colocar, não sei se não vão enxergar do outro lado, se eu colocar aqui, ó, no sal puro, tá? Esses dois fiozinhos aqui não vai acender essa luz. Eles são ótimos condutores de eletricidade, os compostos iônicos, porque contêm cargas positivas e negativas, que são responsáveis pela condutividade elétrica. Porém, no caso do sal sólido, e de qualquer composto iônico sólido, esses íons estão muito juntos e não permitem a condutividade elétrica. Porém, quando eu colocar água, sou bom condutor de eletricidade. Quando? Na água, fundido. Fundido eu não vou aqui, porque eu precisaria de 800 graus para poder fundir. Então, eu vou dissolver o sódio na água. Quando eu dissolver na água, vejam bem, na verdade, o cloreto de sódio, ele forma, gente, tem na apostila bonitinho lá, formam cristais, né? Cristais de sódio e cloro misturar aqui, que são, um fica próximo do outro, sódio do cloro. Não é um só cloro, eu não sei desenhar direito, porque fica difícil. Eu mostrei na aula passada lá para vocês, que eles têm a forma de cubo, né? De cubo, na verdade. Então, esses íons, eles estão bastante unidos, tá? O que impede a condutividade elétrica na forma sólida. Porém, quando eles estão dissolvidos, a água separa os íons. Então, meu santinho, o íon positivo fica de um lado, o íon negativo, que é o cloreto, fica de outro. Aqui fica sódio, aqui fica cloreto, aqui fica cloreto. Aqui fica o sódio positivo. Então, a água vai ter o trabalho de separar os íons. E, portanto, com íons separados, o que é que acontece? Ocorre a condutividade elétrica, que nós notamos pela luzinha acesa, tá? Por que que acende a luz? Porque os íons estão separados. E como há íons positivos e negativos, íons quer dizer viajantes. Eles ficam aqui viajando nessa solução de água e conduzindo a corrente elétrica. Então, beleza? Enquanto que no estado sólido, como nós já vimos, não há essa condutividade elétrica, porque os íons estão muito juntos, certo? Então, essas propriedades compostos iônicos extremamente importantes eu passo para vocês no grupinho. Um beijo, até quinta-feira, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula.